E a graça do nosso Deus esteja com todos, irmãos. Ruth, capítulo 1. Nós vamos, com a graça de Deus, terminar hoje esse primeiro capítulo. Nós temos estudado, feito a exposição desse livro e temos tirado algumas lições e algumas aplicações para as nossas vidas. E hoje nós vamos encerrar esse capítulo com a permissão do Senhor. E esse encerramento também não é só a questão do capítulo, mas é de uma saga, né, que começa com um período de instabilidade econômica, um período de instabilidade promovida por conta de uma fome que tinha se instaurado em Belém, e por conta disso uma família, a família de Elimeleque, juntamente com Noemi e seus filhos, vão até Moabe buscando uma segurança, uma estabilidade. Eles vão justamente fugir da fome. E a partir daí é que começa todo um enredo, um desenvolvimento de tristeza, de sofrimento, porque Noemi tem a primeira perda, que é a perda do seu marido. Os seus filhos, depois de 10 anos, acabam também falecendo. Eles haviam contraído matrimônio com duas moabitas e, infelizmente, acabaram falecendo. E ela se viu ali naquele momento desamparada, como diz o texto, ela juntamente com suas noras. E agora, depois de ter ouvido falar que o Senhor tinha se lembrado do seu povo dando-lhe pão, ela tem a iniciativa de retornar. E é isso que nós vamos ver hoje em Ruth, capítulo 19, ou capítulo 1, do versículo 19 ao 22. Ruth, capítulo 1, verso 19 ao 22. Todos acharam? Diz assim o texto: Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi à terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra e a nossa oração, Senhor, é que a Tua palavra cumpra o objetivo para o qual o Senhor a designou. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe através dela, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console. Que o Senhor, ó Deus, possa nos dar a graça de extrair Jesus Cristo através dessa porção das Escrituras que nós acabamos de ler. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de mim e que eu possa, ó Deus, achar graça diante do Senhor e poder trazer a Tua verdade com clareza e assim poder edificar a Tua igreja. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo da história humana, houve grandes movimentos que acabaram gerando uma profunda mudança na vida e também na sociedade. Um desses movimentos que nós podemos citar aconteceu aqui mesmo no Brasil, na década mais ou menos de 40 ao período de 80, que foi denominado de êxodo rural. Movido por profundas mudanças econômicas, sociais e tecnológicas, bilhões de brasileiros acabaram saindo de suas terras de origem, principalmente da região Nordeste, e acabaram indo em direção de busca de novos caminhos. O uso de máquinas na agricultura reduziu os postos de trabalho. Grandes extensões de terra nas mãos de poucas pessoas. Alguns desses fatores que acabaram gerando essa migração em massa, essa saída em massa da região Nordeste para a região Sul, que era uma região, ou melhor, uma região Sudeste, uma região que estava já caminhando para um desenvolvimento, produzindo riqueza e fazendo com que chamasse a atenção, fosse um chamariz para todas essas pessoas que estavam principalmente nessa região menos favorecida, que era a região Nordeste, por conta dessas poucas terras, por conta da seca, por conta do maquinário que já estava sendo utilizado na agricultura e por conta dessa máquina que era utilizada
postos de trabalho acabaram sendo perdidos e as pessoas se viam desabrigadas. Esses foram alguns fatores, irmãos, que acabaram levando essas multidões a buscar uma novas oportunidades nos grandes centros urbanos. Saíram do Nordeste e acabaram se destinando aí à região Sudeste, entre outras. Embora o texto que nós acabamos de ler não relata um êxodo, ou seja, não houve uma saída em massa da cidade de Belém para Moabe, nós podemos utilizar isso como um exemplo, um modelo para justificar a saída de Noemi, de Elimeleque e sua família para Moabe. Eles estavam passando por um período de crise, Belém estava passando por um período de estabilidade, e nós chegamos a entender que essa própria instabilidade que foi a fome foi uma ação direta da parte de Deus, porque naquela época, como nós chegamos até a comentar, cada um vivia conforme bem entendia. Esse era o período dos juízes, cada um vivia conforme bem entendia. E eles começaram a ter uma relação mais próxima com os deuses daquela região, as deuses Astarote e Deus Baal, que naquela época era considerado os deuses da fertilidade, Deus da chuva, Deus da colheita. Então, nós entendemos ao longo do texto que Deus envia essa fome para mostrar sua soberania, mostrar que é Ele que governa as estações, que promove a chuva, que promove a fartura, e também é Ele que retém o orvalho para que não haja colheita, e também mostrar que Ele é o único Deus, o Deus soberano. Ele é maior do que Baal, Ele é maior do que Astarote. E foi exatamente por conta dessa condição que eles foram para Moabe buscando essa nova oportunidade, essa condição de segurança. Nós já entendemos que ali eles padeceram, sofreram. Noemi perdeu seus filhos, perdeu seu marido, ficou ali desamparado. Mas o que chama a atenção nesse retorno de Noemi é justamente a confissão dela. Ela diz: o Senhor me fez tornar, o Senhor me fez voltar. Não foi o acaso, não foi a sorte, não foi a circunstância, foi o Senhor que a fez voltar. Dito isso, irmãos, feito esse preâmbulo, essa pequena introdução, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte título: quando o Senhor nos faz voltar. Eu quero refletir com vocês sobre os efeitos e os resultados desse retorno que o Senhor promove na vida dos seus filhos. O que acontece quando Deus nos faz voltar? O que Ele opera em nós nesse processo? E a primeira consideração que eu quero fazer é que quando o Senhor nos faz voltar, nós somos confrontados. Versículo 19 diz assim: então ambas se foram até chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Leamos também o 20. Porém, ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esse confronto, irmãos, ele a princípio, em primeiro lugar, ele pode ser um confronto, considerado um confronto de realidade. Aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós tínhamos e aquilo que nós temos hoje. Imagine a cena. A cidade fica comovida, fica agitada, as pessoas começam a cochichar de lado e apontam de longe. Não é esta a Noemi? Não é aquela que partiu há tantos anos? Mas Noemi, nós vimos, não é a mesma. O tempo, a dor e a perda deixaram algumas marcas nesta mulher. Deus, irmãos, quando nos faz voltar, Ele nos confronta com aquilo que nós fomos e com aquilo que nós nos tornamos. O retorno à presença de Deus é também um retorno à verdade sobre nós mesmos, sobre a nossa realidade. E nós podemos ver isso e nós podemos reforçar isso com o exemplo do filho pródigo. Ele, quando estava na terra distante, depois de ter perdido toda a sua riqueza, todo o seu bem material, e agora trabalhando, cultivando, cuidando de porcos, ele cai na real e diz: quantos trabalhadores de meu pai, neste momento, têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome? Esse é o confronto da nossa mente, da nossa realidade. Nós começamos a comparar aquilo que nós éramos com aquilo que nós nos tornamos, com aquilo que nós temos hoje. O Senhor, certa vez, confrontou também o rei Davi por conta do seu pecado. Davi havia adulterado e havia cuidado para que Urias fosse morto. E Deus enviou um profeta dizendo: Davi,
Eu tirei você de trás das ovelhas e coloquei você sobre o trono de Israel. Então o Senhor, quando nos faz voltar, ele promove esse confronto. Primeiramente, esse confronto de realidade. Aquilo que nós éramos, aquilo que nós nos tornamos. Para que nós tenhamos realmente esse choque e entendermos os resultados e as consequências das nossas escolhas. A volta sempre traz à tona a realidade daquilo que nós nos tornamos. Não podemos mais sustentar a aparência. Deus, em sua graça, usa até mesmo a reação das pessoas para nos lembrar de que não somos mais os mesmos e de que precisamos ser restaurados. O retorno nos deixa exposto, mas é nessa exposição que aí inicia também uma fase de restauração. É na exposição que começa também esse processo de restauração. Ainda dentro desse princípio de confronto promovido pelo Deus, quando nós retornamos, irmãos, há também um confronto. O confronto ocorre também com a ação disciplinadora da parte do próprio Deus. Leamos o versículo 20 mais uma vez. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi reconhece, irmãos, que o responsável por sua aflição naquele momento é o próprio Deus. Ela não atribui a sua dor ao acaso, nem às circunstâncias. Ela diz: o Todo-Poderoso me fez grande amargura. Embora suas palavras revelem dor, elas também demonstram que Noemi reconhece a mão de Deus por trás de tudo o que aconteceu. Noemi diz: o Todo-Poderoso me afligiu. Ela lê a sua própria história como uma disciplina, como uma repreensão, como um confronto direto do próprio Deus. Isso não significa que toda a dor que nós vivemos é uma correção, nem que Deus está punindo Noemi nem que Deus está punindo Noemi de forma direta por causa da sua ida até Moabe. A Bíblia não afirma que a sua ida a Moabe foi um pecado que trouxe julgamento, mas mostra que Deus estava soberanamente conduzindo cada passo da sua história. Mesmo através da sua escolha, mesmo por conta da sua decisão, tomada obviamente, liderada por seu marido Elimeleque, Deus estava ali conduzindo cada parte da história. O que vemos aqui, irmãos, é que Deus usa as dores, seja como uma forma de disciplina, seja como forma de provação, para trazer os seus filhos de volta a Ele. Há sofrimentos que são disciplinas da parte de Deus. Hebreus fala isso, que Deus disciplina a todos aquele que ama e açoita a todos aquele que recebe por filhos. Há sofrimentos que também são provações para amadurecimento. E há sofrimentos que também pode ser até mistério, nós não compreendemos exatamente o que está acontecendo ali naquele momento, mas na frente vai fazer todo o sentido. No caso de Noemi, o texto não declara que Deus estava disciplinando com um juízo, declara apenas que Deus estava presente e ativo de maneira soberana, guiando a sua volta. Ela interpreta a sua dor como disciplina, porque a sua visão de Deus é uma visão madura o suficiente para reconhecer a mão de Deus até mesmo diante das dificuldades e diante dos vales, diante das provações. O ponto aqui, irmãos, não é que Deus puniu, é que Deus guiou até mesmo por conta daquele processo de dificuldade. O ponto não é que Deus feriu a sua filha, é que Deus a trouxe de volta, seja de disciplina, seja através de provação. O Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que conduz, o Senhor é aquele que faz voltar. Deus nos confronta com a nossa realidade, Deus nos confronta através de uma ação disciplinadora, e Ele também confronta mostrando, revelando em nós os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração. Calvino já dizia isso, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quando Noemi chega a Belém, o povo mal a reconhece e ela responde: não me chame Noemi. Noemi, irmãos, tem a tradução de agradável. Ela agora pede para que seja chamada de Mara, de amargura. Ela faz referência ao povo que estava em transição do deserto para chegar à terra prometida, e no meio do caminho eles encontram águas amargas, e ali aquele lugar foi chamado de Mara por conta da amargura da água.
Por trás de toda essa mudança de nome está também uma confissão que nós podemos levar em consideração, uma confissão profunda. É como se Noemi estivesse dizendo: minha alegria se foi, minha identidade mudou, eu me tornei amarga porque perdi aquilo que eu considerava essencial. Noemi, nesse momento aqui, ela estava ligando a sua identidade como uma pessoa agradável, a sua identidade como agradável ao que ela tinha. Ela tinha marido, ela tinha filhos, ela tinha uma segurança, ela tinha uma estabilidade material e familiar. Quando Deus a confronta com a realidade da perda, ela expõe que muito da sua esperança estava firmada nessas coisas e não totalmente nele. A suficiência para Noemi estava mais ligada ao que Deus dava do que propriamente a Deus. Ao dizer: ditosa eu parti, mas o Senhor me fez voltar pobre, ela está confessando sua dor, mas essa confissão também traz à luz uma idolatria que é muito comum na vida do servo de Deus, que pode acontecer: depositar mais a confiança nas bênçãos do que no abençoador. O confronto da disciplina de Deus purifica a fé de Noemi, redirecionando o seu coração da provisão para o provedor. A necessidade de garantir a própria segurança, longe da dependência de Deus, produz escolhas que parecem sensatas, mas espiritualmente são desastrosas. Elimeleque não foi para Moabe para pecar deliberadamente. Ele tomou uma decisão prudente, considerada, estratégica, com base na sobrevivência e até mesmo na lógica humana. Mas mesmo decisões razoáveis podem ser espiritualmente danosas quando não submetidas à direção de Deus. Como o próprio provérbio diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas o Senhor que guia os passos. O retorno de Noemi destrói o ídolo da autossuficiência e restabelece a soberania de Deus. Ela não voltou porque quis, ela voltou porque o Senhor a fez voltar. A disciplina arranca o controle das mãos de Noemi para colocá-lo de volta nas mãos do Senhor. E para falar a verdade, irmãos, o Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor sempre esteve no controle e sempre conduziu tudo de maneira soberana. E é justamente esse o segundo ponto da nossa meditação. Quando o Senhor nos faz voltar, Ele nos ensina a reconhecer a sua soberania. Versos 20 e 21, os irmãos podem ler, por favor? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Meus irmãos, quando nós voltamos o texto, vemos que a jornada de Noemi até Belém não é apenas um retorno físico, é um retorno ao conhecimento de quem verdadeiramente é Deus. Noemi volta com uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. Deus atrás de volta ensinando que algo que ela aprendeu através da dificuldade, a sua soberania. Muitas vezes nós aprendemos sobre a soberania de Deus quando nós passamos pelas dificuldades, pelas provas. Noemi chega a Belém e as mulheres da cidade ficam espantadas. Elas dizem: não é esta Noemi? Ela responde: não me chame Noemi, chame Mara, porque o Todo-Poderoso me deu grande amargura. Percebam, irmãos, Noemi, ela lê a sua vida à luz da soberania de Deus. Ela lê a sua vida como espelho da mão grandiosa de Deus conduzindo todas as coisas. Ela não atribui a sua história ao acaso, ao destino, às circunstâncias da vida. Ela reconhece que Deus está no controle até mesmo nas circunstâncias mais amargas. Isso é algo que só o retorno espiritual produz. Enxergar que Deus está reinando sobre tudo, inclusive nas nossas dificuldades, inclusive nas nossas feridas. No versículo 20, ela usa o nome Todo-Poderoso. Ela está dizendo, é como se ela estivesse dizendo: eu creio que Deus governa todas as coisas. Ele não perdeu o controle, ele está distante, mas ele também
não está distante, ele dirige a minha vida, ele dirige a minha história. Essa é uma lição, irmãos, que nunca demais para nós deixarmos de aprender. Nada escapa ao governo de Deus. É como diz o profeta Daniel no verso 2, no capítulo 2, 21, ele que muda os tempos e as estações. Nada aconteceu com Noemi fora da mão de Deus, e nada acontece comigo e com cada um de vocês que Deus não saiba, que Deus não permita e que Deus não esteja conduzindo. Noemi continua, o Senhor se manifestou contra mim, no verso 21. Ela não está dizendo que Deus é injusto, ela está dizendo que Deus está presente, que Deus viu e que ele também agiu. O Deus de Noemi não é um Deus distante, é um Deus que participa da vida do seu povo. É exatamente o que o salmista diz no Salmo 139. E se eu subir aos céus, lá estás. Se descer à profundidade, lá estás também. É isso que nós aprendemos quando nós voltamos. A soberania de Deus, ela não é uma soberania fria, ela é uma soberania pessoal. Ele está tratando conosco como um pai trata ao seu filho. Como um pai que pega pela mão e conduz o seu filho no caminho certo. Noemi, então, declara, o Senhor, o Todo-Poderoso, me tem afligido. Ela não está aqui, irmãos, acusando Deus. Ela está reconhecendo a justiça da mão soberana do Senhor. Ela sabe que a ida para Moabe foi um sopro, pode ter sido o fruto de uma decisão precipitada, e que a disciplina de Deus foi para trazê-la de volta. Deuteronômio 32, 4 afirma, todos os seus caminhos são justos. E o salmista diz, no Salmo 119, verso 75, bem sei que a infidelidade me afligiste. Então, irmãos, o caminho de Deus é um caminho justo. E se ele permite que nós até mesmo passemos por lutas, dificuldades, como forma de sua disciplina, é porque ele também é fiel. Em fidelidade, como diz o salmista, eu fui afligido pelo Senhor. Quando Deus nos faz voltar, irmãos, ele nos faz enxergar que sua soberania não é apenas uma soberania absoluta, é uma soberania justa, é uma soberania santa, é uma soberania fiel. A soberania de Deus não é uma soberania caprichosa, é uma soberania que nunca erra, é uma soberania que não vai falhar, é uma soberania que nunca vai ser uma soberania injusta. E no meio disso tudo, Noemi faz essa leitura, essa interpretação da sua própria vida. Eu parti cheia, eu parti ditosa, mas o Senhor me trouxe pobre, o Senhor me trouxe vazia. Nós podemos perceber aqui, irmãos, essa profundidade da frase de Noemi. Ela admite, eu parti. Ou seja, foi a minha decisão, foi a minha própria vontade deliberada que me afastou. Mas ela também afirma, o Senhor me fez voltar. Entre outras palavras, a minha restauração, o meu retorno, é a obra da graça soberana de Deus. A soberania de Deus, irmãos, não cancela as nossas escolhas, algo que é fundamental na nossa doutrina, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas também, irmãos, ela não é limitada por elas, ou seja, as nossas escolhas não limitam a soberania de Deus. Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os passos. Enquanto Noemi tentava garantir essa segurança com suas próprias escolhas, Deus estava soberanamente trazendo de volta. E o mais lindo nisso, irmãos, é que mesmo sem perceber, Noemi já estava de volta em graça. Ruth, que até então havia sido deixada de lado, Ruth, que não foi citada quando Noemi retornou, o povo só falou, não é esta Noemi? Ninguém citou o nome de Ruth, mas Ruth estava ao seu lado. A colheita, nós vimos aí no final do versículo 22, estava se iniciando. A provisão estava ali batendo a porta. Mas Noemi ainda não estava enxergando, porque primeiro é preciso aprender que a soberania de Deus, e depois nós vemos essa sua bondade. O autor termina o capítulo 1 dizendo e mostrando a mão de Deus. Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Isso aqui não é coincidência, irmãos. Não é acaso. É providência. É soberania. É o Senhor conduzindo tudo de forma perfeita.
preparando uma restauração que Noemi ainda não podia imaginar. Quando o Senhor nos faz voltar, irmãos, Ele faz isso para ensinar que Ele reina, que Ele conduz, que Ele dirige e que Ele não perde o controle. Antes de restaurar a alegria de Noemi, Deus estava restaurando a sua visão sobre o próprio... Vou repetir, para não confundir. Antes de restaurar a alegria de Noemi, Deus estava restaurando a visão dela sobre quem é o próprio Deus. É assim que Ele faz conosco. Quando Ele nos faz voltar, Ele nos faz enxergar que tudo o que vivemos está nas mãos dEle. As perdas, as dificuldades, as decisões erradas, os caminhos tortos, tudo está sob o governo perfeito do Senhor. Quando Deus nos faz voltar, Ele nos ensina a dizer como Jó: o Senhor me deu, o Senhor também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos ensina a descansar, a confiar, a nos render à sua obra, ao seu trabalho soberano, perfeito e glorioso. E em terceiro lugar, irmãos, partindo já para o terceiro ponto final da nossa meditação. O Senhor, quando nos faz voltar, Ele nos faz voltar no tempo certo. É o que nós vemos aí no versículo 22. Vamos ler juntos? Assim voltou Noemi e chegaram a Belém no princípio da cega. A volta de Noemi, irmãos, não foi planejada por ela, mas foi conduzida como um resultado da providência de Deus. O texto nos mostra que na vida do crente, Deus transforma retornos dolorosos em portas de esperança. Dificuldades, aflições, sofrimentos podem ser meios de graça para Deus acender a esperança na minha e na sua vida. O versículo 22 afirma que Noemi e Ruth chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. O texto mostra que a providência de Deus, ela não está atrasada, nem adiantada. Ela é sempre pontual. Deus as trouxe de volta no tempo exato para que o plano da redenção começasse a se desenrolar. Mas para frente nós vamos ver que Noemi, ou melhor, Ruth, vai se casar com Boaz. E dessa relação é que vai vir ali o avô, se eu não me engano, do próprio rei Davi. E é essa linhagem que vai lá na frente é dessa linhagem que justamente virá o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. O texto mostra que a providência de Deus ela não está atrasada, como eu disse antes. Esse princípio não é apenas um princípio narrativo, é um princípio que mostra a redenção. O modo como Deus age com Noemi e Ruth aponta para o modo como Ele age na história da salvação. Assim como Noemi e Ruth chegaram a Belém no início da colheita, Paulo, lá em Gálatas, ele vai dizer que, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho no tempo certo, irmãos. Assim como Noemi chegou a Belém no tempo certo da colheita, no momento de renovo, no momento de provisão, como ela mesma ficou sabendo que o Senhor lembrava do seu povo dando-lhe pão, nós podemos entender que Jesus veio no tempo certo. Deus ordena o tempo certo da visitação da sua graça. Noemi sofria anos, parecia abandonada, mas Deus a guia de volta justamente quando a colheita ia começar, a estação da provisão. Não foi um período antes, não foi um período depois, foi no tempo certo. Assim também foi com Cristo. O mundo esperava por séculos pelo Redentor. Os profetas haviam se calado. Israel estava sob o domínio romano. A esperança parecia distante. Mas Deus, ele não é ansioso. Ele não fica preocupado. Ele não reage. Ele mostra que é Ele que governa. Na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, no momento exato da sua providência, o Pai enviou o seu Filho para ser o nosso Redentor. Assim como a colheita abriu uma nova estação para Noemi, Cristo inaugura uma nova estação da graça plena para o seu povo. Assim como a colheita inaugurou um novo começo, Cristo inaugura uma nova criação. A chegada de Noemi e Ruth no tempo da cevada marcou um novo capítulo, um novo futuro, uma nova esperança.
Daquela colheita viria o encontro com Boaz. De Boaz viria Obed, que viria Davi, e dessa linhagem de Davi é que viria o Messias. A colheita da cevada foi o primeiro sinal que Deus estava reescrevendo a história daquela mulher, daquela família. E de maneira muito superior, Cristo, enviado na plenitude dos tempos, inaugura uma nova vida para aqueles que creem. 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Lucas 22:20 vai falar a respeito de uma nova aliança. Pedro, o texto que pastor Cândido incansavelmente cita aqui, que Deus fez de nós um povo eleito, propriedade exclusiva dele. Ezequiel vai nos dizer que Deus, ele coloca em nós um coração de carne, retirando o coração de pedra. Tudo isso é promovido por conta dessa inauguração da graça promovida por Deus no tempo certo, enviando Jesus Cristo. A colheita da cevada começou a restaurar a vida de uma família. Podemos dizer também que Cristo, a maior colheita, a colheita da graça, restaura a vida de toda a humanidade que nele crê. Assim como Deus preparou a colheita antes da volta de Noemi, Deus preparou a salvação antes que nós buscássemos a Cristo. Noemi voltou vazia, mas a colheita estava pronta. A graça chegou antes mesmo da percepção que ela tinha. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes da percepção de que nós tínhamos de quem é Deus, antes mesmo de termos esse vislumbre, porque completamente nós não temos essa capacidade, como diz o salmista Davi, é algo soberano, algo demais para nós compreendermos. Antes mesmo de nós pensarmos, o Senhor já havia promovido a nossa salvação. Como nós estudamos hoje pela manhã, que antes mesmo de haver o mundo, Deus já havia escrito o nosso nome no livro da vida. Nós estudando com os adolescentes, inclusive o credo apostólico, Deus, antes mesmo de existir mundo, vida, já estava registrando ali o nosso nome no seu santo livro. Assim como Deus preparou a colheita antes mesmo da volta de Noemi, Deus também preparou a salvação antes mesmo que nós buscássemos a Cristo. A salvação, irmãos, é uma resposta ao nosso, não é uma resposta à nossa atitude, ao nosso movimento. Muito pelo contrário, é um resultado da provisão de Deus para cada um de nós. O Pai enviou o Filho antes mesmo que nós sabermos que nós precisávamos dele. Assim como Deus plantou e preparou a colheita antes que Noemi chegasse a Belém. Diante disso, irmãos, eu quero concluir dizendo que, ao lermos o retorno de Noemi, nós enxergamos mais do que uma mulher voltando para casa. Nós enxergamos um Deus que não desiste dos seus. Nós vemos aqui um confronto, porque o amor verdadeiro não nos deixa escondido em máscaras ou ilusões. Nós vemos um Deus que governa, porque nada escapa à sua mão soberana. E um Deus que traz de volta no tempo certo, porque a sua providência nunca chega atrasada ou adiantada. Como nós lemos, foi no tempo certo, na plenitude dos tempos. Quando Noemi pisa novamente em Belém, ela não faz ideia do que ainda iria acontecer, do que Deus ainda vai fazer. A colheita está começando, o campo está pronto, e ali nós começamos a vislumbrar o florescer da graça de Deus. E tudo isso aponta para algo muito maior, para o dia em que Deus, na plenitude dos tempos, iria enviar o seu Filho, o verdadeiro Boaz, o verdadeiro resgatador, o verdadeiro redentor. Aquele que nos faz voltar para Deus, não apenas por uma nova estação, mas para uma nova vida. Assim como Noemi voltou vazia e encontrou graça, nós também chegamos diante de Cristo sem nada e encontramos tudo. Louvado seja Deus por isso. Assim como a colheita marcou um novo começo para Noemi, Cristo é o nosso novo começo. Assim como Deus preparou a cevada antes da volta de Noemi, o Pai preparou a salvação antes mesmo de nós pedirmos por ela. Louvado seja Deus por isso. Portanto, se hoje o Senhor está nos chamando de volta,
nós não devemos endurecer o nosso coração. Se Ele está confrontando, é porque Ele nos ama. Se Ele está governando, é porque Ele é um Deus fiel. Se Ele está trazendo um tempo certo, é porque Ele já plantou a graça que nós talvez ainda não enxergamos. Por isso Ele diz para nós voltarmos, para nós nos rendermos, para nós descansarmos, porque o Deus que faz voltar continua sendo o Deus que faz seus filhos voltarem para nos restaurar, para renovar e para nos redimir. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe.